Aqui nós vamos falar sobre a gerência de memória, né? Dando continuidade ao conteúdo, nós falamos sobre gerência do processador, e agora nós vamos falar sobre a gerência de memória, como o sistema operacional gerencia a memória, né? A gente já falou da máquina de von Neumann, né? Que o que? Definiu que toda máquina é composta pelo CPU. Dentro do CPU nós temos a unidade lógica aritmética e a unidade de controle. Trabalhando conjuntamente com a CPU nós temos a memória e temos o elemento de entrada e saída, que são os periféricos em que o computador conversa com a gente. Então eu entro com um elemento, eu entro com dados pelo elemento de entrada, esses dados do elemento de entrada vai para o processador, é processado, o CPU troca informações com a memória, né? E dando a resposta do processamento, o computador apresenta essa resposta através do periférico de saída. Ok? Bom, então quando a gente fala de memória, a gente tem que pensar em hierarquia, porque o que acontece? A memória de trabalho do computador é a memória RAM. É a memória que o computador, tudo que o computador precisa para trabalhar, tudo que o computador precisa para processar dados, códigos de programa, isso tem que estar na memória RAM. Na memória RAM que o computador vai e busca tudo. Só que a memória RAM, ela tem um problema. A construção dela é uma construção de uma memória volátil. Ela é construída armazenamento capacitivo, quer dizer, ela usa capacitor para armazenar os bits, os zeros e uns, né? E se faltar energia, ela perde o conteúdo dela. Então isso é que é uma memória volátil. Ela é desligada, ela perde o conteúdo dele. Então, toda vez que eu desligo o computador, acontece o pico de energia, algum problema sério, que a energia da fonte é desligada, o computador perde conteúdo. Então, toda vez que acontece isso, eu tenho que carregar, né, novamente o sistema operacional na memória RAM para o computador trabalhar. Então, toda vez que eu ligo o computador, a gente vem falando, ele faz o POST, que é o Power On Self-Test, depois ele dá o boot, que é carregar o básico do sistema operacional na área de memória RAM reservada para o sistema operacional, que é essa parte que vai gerenciar o funcionamento do computador. Tá? Então, onde que fica armazenado? Esses conteúdos todos têm que ficar armazenados em uma memória não volátil. Tá? Então, esses dados são armazenados em uma memória secundária, normalmente uma memória em disco, que pode ser um HD ou hoje a gente está usando muito SSD. Essa é considerada uma memória de dados de massa ou secundária. Vocês podem perguntar, mas por que a gente então não usa uma memória não volátil? Primeiro, porque o custo dela é elevado. Então, o que acontece? Para eu construir uma memória RAM não volátil, isso é um custo elevado pela quantidade de memória. Então, a memória RAM, pelo custo dela, ela é pequena. Então, eu tenho a memória em massa, que é volátil, que tem uma velocidade de acesso menor, né? Então, o tempo gasto para acessar os dados na memória é menor, por isso que eu tenho a memória RAM, que é para agilizar o processo. E ela é memória em massa, memória perene. Bom, bacana. O que acontece? O computador trabalha com registradores, o processador dentro dele trabalha com registradores, que nada mais é do que são memórias. Né? Então eu pego os dados para que vão ser processados, da memória RAM levo para o processador bota dentro do registrador e vai tratar esses dados, vai processar esses dados. Bom, o que acontece? A memória RAM ela trabalha na velocidade do front-side bus, ou seja, do barramento que interliga o processador com a memória. Só que o processador trabalha numa velocidade normalmente maior do que a memória, às vezes 2, 3 vezes maior do que a memória, maior do que o FSB. Ok? Então, o que o pessoal fez para poder otimizar? Enquanto o processador fica esperando o tempo dele poder acessar a memória RAM, quando ele acessa a memória RAM, ele levará vários dados para ele. Aquele dado que ele vai processar e mais alguns dados adjacentes. E esses dados adjacentes vão para a memória cache. Aí o pessoal desenvolveu a filosofia de memória cache, que é uma memória temporária, que é uma memória mais rápida que a memória RAM, porém uma memória de menor capacidade. Então eu levo algumas instruções para lá, enquanto o computador fica esperando o tempo de acessar o processador de novo, ele vai na memória RAM e pega lá. Então essa hierarquia de memória é feita por isso, por velocidade de processamento, e essa velocidade de processamento contrapõe para mim a capacidade de armazenamento. Então, quanto mais veloz é o sistema de armazenamento, mais caro ele é, tá? Então, automaticamente ele é menor. Quanto menor for a velocidade para acessar o sistema, tá? Mais barato é o sistema e maior é a capacidade dele. Então, por isso que é feita essa hierarquia. Mais rápido, menor, mas porém eu vou ter essa hierarquia para poder compensar uma coisa com a outra. Bom, então o que acontece? Quando eu
carrego um sistema, o aplicativo, né? Quando eu dou boot no sistema, ele faz o post. O que é post? Power on Soft Test. Testa alguns periféricos para ver se ele pode trabalhar, tá beleza? Tá? Ele dá o boot. O que é o boot? Carregar o básico do sistema operacional, o kernel do sistema operacional, na área de memória RAM, que é providenciado do sistema operacional. Depois que está aí, depois que todo o ambiente de trabalho é preparado, é que o computador vai atuar. Então, se eu carrego o aplicativo, o que ele faz? Esse aplicativo, primeiramente, ele está na memória secundária. Então, o que eu preciso usar dele, eu preciso carregar na memória RAM para ele estar fazendo. Então, durante um certo período de tempo, ele vai na memória secundária e leva tudo isso para a memória principal. Estando na memória principal, ele começa a trabalhar. Né? Precisou, deu tempo dele buscar na memória RAM, ele pega mais coisas e leva para cache. Enquanto ele fica esperando o tempo de acessar de novo a memória RAM, os registradores vão na cache e pegam coisas da cache para poder utilizar. Então, com isso, eu vou manter, que eu falei lá, a gerência do processador. O que é manter o máximo de tempo da CPU ocupada? Né? Então, com isso, eu consigo manter a minha CPU ocupada. Ok? Bom, então o que acontece? O gerenciamento de memória é para deixar o uso dessa hierarquia de memória transparente para o aplicativo. O aplicativo não precisa saber se está usando memória secundária, se está usando memória principal, se eu tenho que levar para a secundária, se eu tenho que levar para a principal, se eu tenho que levar para a cache, da cache eu tenho que levar para o registrador. Não precisa te preocupar com isso. Quem faz isso é o gerenciador de memória. Né? É o Management Unit, unidade de gerenciamento de memória. Então, ele abstrai o funcionamento da memória para mim. Então, quando eu fizer swap, quando eu fizer isso e tal, né? Eu tenho isso aí. Então, eu tenho o sistema operacional, o aplicativo enxerga o endereço virtual. Né? Esse endereço virtual está ligado a um sistema que transmite o endereço real. Esse endereço real ele pode ser alterado durante a execução do tempo. Né? Já o endereço virtual não, ele é sempre o mesmo. A partir do momento que o programa é carregado, ele enxerga o endereço virtual e esse endereço virtual permanece até ele ser finalizado. Tá? Bom, eu disse para vocês, né, que quando do boot, o sistema operacional é carregado na área de memória reservada do sistema operacional. E essa parte ela é separada do resto. Por quê? A área do sistema operacional só pode ser acessada pelo kernel, só pode ser acessada pelo superusuário para evitar, né, perda de consistência de dados, alteração de endereços indevidos. Então, essa área de memória é uma área reservada e eu não posso alterar. A área de armazenamento de dados, que do funcionamento normal do computador, os aplicativos vão ser carregados, os dados do aplicativo vão carregados na área de programa do usuário. Então, quando eu dou boot, eu carrego a área de memória do sistema operacional e quando eu carrego um aplicativo, eu carrego os dados do aplicativo na área do usuário, que é depois do sistema operacional. Então, a alocação contígua simples é isso. Eu só tenho o sistema monoprogramável, monousuário, eu tenho um único usuário, um único programa ocupando a memória, então eu só tenho que definir, ó, essa área é a área de memória do sistema operacional e essa área é a área do usuário. Acabou. Então eu só preciso de ter um registrador de limite, que a gente falando, onde é a área do sistema operacional e do sistema e do aplicativo do usuário. Bom, eu tenho subutilização da memória, porque eu tenho que ter uma memória maior do que o meu aplicativo. E como eu vou executar aplicativo de vários tamanhos, a minha memória tem que ter o tamanho do maior aplicativo que eu quero. Se eu tenho um aplicativo muito pequenininho, né, eu vou estar desperdiçando memória. Ok? Aí, o que o pessoal fez para evitar essa desperdício de memória? Uma técnica de overlay, que foi o princípio da memória virtual que a gente vai estudar mais para frente. O que é essa técnica de overlay? Ele dividiu o programa em vários blocos, tá? Onde ele colocou um bloco que é principal, que é onde tem todos os códigos-fonte do programa, onde todos os dados principais são armazenados, e em um outro bloco, outros blocos que são dados temporários, que são dados que são criados e são deletados durante a execução do programa e eles não atrapalham o funcionamento do programa. Né? Então, a minha memória vai ser dividida em três partes. Uma parte que é do sistema operacional, uma parte que é a parte principal do programa e uma parte que é esse temporário, que dados vão ser tratados ou não. Aqui eu já tenho que ter dois limites. O limite que vai separar a área do sistema operacional com a área do programa principal e a área do programa principal para a área de dados. E eu tenho que lembrar o seguinte também, quando eu precisar de uma área, né, eu pego, porque eu tenho que lembrar isso, tudo que eu preciso para trabalhar tem que estar na memória principal.
Ok? Então, se aqueles dados não estão sendo usados naquele momento, eu posso tirar da memória principal, levar para a memória secundária e ficar lá armazenado na memória secundária. Quando eu for usar aqueles dados, eu tenho que levar ele de volta para a memória principal, e no momento que ele está na memória principal, ele vai ser executado. Então, a gente tem que lembrar isso. Tudo que eu tenho, essa troca de memória principal e memória secundária, tudo que está na memória secundária, ele vai ter a velocidade de trabalho da memória secundária, mesmo que tenha da principal, porque eu tenho que perder um tempo, levar para a memória secundária de carregar, ou seja, então eu tenho uma perda de tempo. Mas qual que é a grande vantagem disso? Uns dados que não sejam muito usados, ele pode ficar na memória secundária e carregar na memória principal só quando ele for ser usado. Tá? E lembrando, os blocos que eu dividi da minha memória secundária, dos dados que não são fundamentais, a memória que sobra tem que ser do tamanho do maior bloco que eu vou usar. Ok? Bom, aí nós criamos com essa ideia a alocação particionada. O que é a alocação particionada? Eu vou pegar a minha área, né, vou dividir a área do sistema operacional e vou criar várias partições para poder alocar vários programas diferentes ou partes do mesmo programa diferente. Tá? A alocação ela pode ser de duas maneiras. Pode ser alocação contínua por partição fixa, ou seja, eu crio a partição e ela já tem o tamanho fixo, acabou. Aí, nesse caso, eu vou ter dois limites, que é o limite inferior e o limite superior, eles já estão definidos no início, eu só preciso ter o limite inferior e o tamanho do bloco, eu não preciso ter o limite superior, porque tendo o limite inferior e o tamanho do bloco, eu já sei o tamanho do bloco, e a alocação contígua com partições variáveis. O que significa isso? Essas partições são variáveis no decorrer do tempo. Cada momento do tempo eu posso ter uma partição de um tamanho e depois do tempo essa partição deixou de existir e foi criar duas partições de tamanhos diferentes. A gente vai ver qual que é a vantagem de uma e qual que é a vantagem de outra. A alocação particionada estática, ela é o quê? É a alocação particionada estática, as minhas posições são de tamanho fixo, né? Tem partição 1 e 2, os tamanhos delas são fixos, né? E não variam. Tem só o limite inferior e o tamanho da partição. Eu tenho dois tipos, alocação de código absoluto e relocado. O que é código absoluto? Quando eu crio um programa e copio o programa já recebe qual parte da memória ele vai ser carregado. E ele não pode ser mudado durante o seu tempo de vida. Ok? E qual que é relocável? Não. O programa é criado e ele vai criar a partição da medida do momento que ele tem. A grande vantagem é que quando o compilador faz a memória absoluta, ele já pega aquela partição e vai ocupar a menor partição que caiba a ele, ou seja, deixando partição maiores para outro problema. Mas o grande problema disso é que eu posso ter uma partição muito ocupada, programa na fila para ser executado e partições vazias porque o programa não foi compilado para usar aquela partição. Né? Então, aí a partição realocável é para isso. Eu pego o programa e passo ele para frente. Qual que é o grande problema disso? Um programa pequeno que ocupa, né, uma partição muito grande, eu vou ter uma perda de memória muito grande. Porque já que aquela partição é fixa, o programa chega, ocupa a parte que ele precisa da memória, mas aquela partição é toda alocada para ele, não é alocada para ninguém. Então o que acontece? Eu vou ter uma coisa que é chamada fragmentação interna, ou seja, eu tenho uma memória X, está ocupado metade dela, por exemplo, tá? E a outra metade não pode ser usada por ninguém, porque a partição é de tamanho fixo, ela não pode ser locada. Então, para evitar isso, é que eu faço a alocação particionada dinâmica. O que é uma alocação particionada dinâmica? Ela é criada à medida que o programa foi executado. Então, eu tenho primeiro só o sistema operacional reservado, o limite dele marcado, e eu tenho um espaço vazio. À medida que os programas forem sendo executados, eles vão sendo criados partições e vão colocando. Então, as partições elas são variáveis, né? Onde eu vou ter o limite inferior e limite superior. Acabou essas partições. Então, à medida que os programas vão sendo entrados, eles vão sendo criados. Qual que é o grande problema disso? Isso é muito dinâmico, né? Você pode ver que os programas são criados, entrados. O que acontece? Isso é muito dinâmico. Porque os programas são fechados, eles são retirados da área. E o que eu vou ter? Eu vou ter uma fragmentação externa. Se chegar um processo, tá, de um tamanho tal e ele não cabe nessa partição, ele não pode ser encaixado aqui, porque essa partição não cabe ele. Então aqui é um exemplo. Olha, eu tenho uma partição livre aqui de 2K, uma partição livre de 1K, e eu tenho um processo para ser executado de 1K. Ele não pode ser executado em lugar nenhum, porque as partições não ocupam ele. Tá? Mesmo eu tendo área disponível. Então isso é uma fragmentação externa. Como é que eu faço para resolver isso? Eu só consigo aumentar a minha partição, né, através de alocação de partições contíguas.
Tá? Então, o que acontece? O que eu posso fazer aqui? Por exemplo, se o processo B acabar, eu vou juntar essas três partições numa só e vou ter 1 com 4, 5 com 2, 7. Eu vou ter uma partição de 2, 7. Aí eu venho cá, separo uma partição de 3, boto o programa de 3, sobe uma partição de 4. Ou então, o que eu faço? Eu faço uma desfragmentação de memória. Eu pego esses dados que estão aqui, separo eles, coloco um depois do outro e vai sobrar, então, uma memória contígua de 2K mais 1K mais 2K de 5K. Então eu vou ter 4K, depois 6K, depois 3K e depois uma área livre de 5K. Nessa área livre de 5K eu venho, separo 3K, boto esse programa lá e ainda sobra 2K. Bom, qual que é o grande problema disso? As coisas são muito dinâmicas. Se eu ficar fazendo isso no computador, o computador vai perder muito tempo fazendo desfragmentação. Então isso é uma coisa que é inviável. Ok? Bom, então, para evitar essa coisa, o que eu posso fazer? Eu posso, foi definida estratégia de alocação, 3 estratégias de alocação, chamadas Best Fit, Worst Fit e Fist Fit. O que é Best Fit? Ela escolhe a partição em que o programa deixa menor espaço vazio. Né? Qual que é o grande problema? Pode ocorrer muita fragmentação. A Worst Fit é o contrário, ela escolhe a partição que o programa deixa o maior espaço sem sua utilização. Ele possibilita pouca fragmentação. E Fist Fist, ele pega a primeira partição que cabe o programa. Qual que é a grande vantagem desse? Ele não perde tempo procurando uma partição que é maior ou que uma partição é maior. Então a grande vantagem desse problema é ele não perder tempo. O que é Best Fit? Eu pego a menor partição aqui para utilização, então ele é muito bom quando eu tenho grandes partições. Então ele vai sempre ocupar, as partições pequenas vêm e ocupam ela, as partições pequenas deixam as grandes para os programas grandes. Então eu vou ter sempre espaço para uma partição grande quando ela chegar. O Worst Fit é o contrário, eu tenho muitas partições pequenas, então se eu vou pegar maior espaço vazio, né, ela vai deixando sem sempre espaço para outras partições pequenas serem utilizadas. Né? Bom, o que é o loader? A alocação dinâmica foi o que eu falei. Né? Eu vou pegar, o loader é o cara que vai carregar na memória, que vai definir na memória onde é que vai estar os espaços. O loader vai e vai fazer uma realocação dinâmica, juntando os espaços que estão ocupados e liberando outros espaços. O grande problema disso é a perda de tempo que a gente faz. Bom, como é que eu faço o loader? Através de swap. A gente já viu falar o que é swap. Swap é troca. O que é essa troca? Para eu fazer o loader, para eu fazer essa realocação dinâmica, né, eu preciso de armazenar esses dados em algum lugar para depois trazer isso. Então o que eu faço? Eu separo uma área no meu disco, que é chamada de área de swap, e eu vou ficar trocando coisas entre a memória principal e a memória secundária, exatamente para liberar espaço na memória para eu poder trabalhar. Tá? Então, o que é o swap? É essa troca entre a memória principal e a memória secundária. O que é swap out? Quando eu pego uma coisa na memória principal e levo para a minha memória secundária, no disco. Tá? E o que é o swap in? Lembrando, por que eu tenho que trazer isso de novo para a memória principal? Porque tudo que o computador precisa para usar tem que estar na memória principal. Então, se eu vou lá na memória principal, aquele dado que eu preciso não está lá, eu vou no disco, pego, dou um swap in e trago ele para a memória. Se a minha memória estiver cheia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um swap out, pegar uma coisa da memória secundária, levar para a memória principal, levar a memória principal da memória secundária, depois pego aquele dado que eu preciso da memória secundária e coloco para a memória principal. Tá? E aí, que eu falei para vocês, por que eu preciso de um gerenciamento de memória nesse caso? Porque, senão, quando se o sistema está trabalhando com um endereço fixo, né, o programa tem que trabalhar com endereço fixo, então toda vez eu vou ter que ficar nele lá, mudando o endereço dele, isso pode me gerar inconsistência de dados, não trabalhando danado, toda hora eu tenho que ir lá no programa, agora a sua memória é essa. Então o que eu faço? Eu crio um endereço virtual, esse endereço virtual ele é definido no início da execução do programa e só é terminado, só é morto quando o sistema acaba a finalização. Mas o endereço real ele pode ser alterado. Um dado que sai da memória principal vai para a memória secundária, ele não precisa automaticamente voltar para o mesmo lugar da memória principal. Porque se eu usar endereços reais para o programa, eu tenho que fazer isso. Ele saiu daquele espaço, ele vai ter que voltar para aquele espaço. Quando eu crio esse gerenciamento de memória, esse MMU, essa ideia de memória virtual e memória real, o endereço real ele pode ser alterado qualquer hora que eu quiser. Ele sai de uma área da memória principal, quando ele volta para outra área totalmente diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no gerenciamento, no cara que transforma o endereço, e falar assim, agora esse endereço virtual não vai estar apontando mais para esse endereço real, vai estar apontando para aquele outro. Então isso se torna transparente para o programa, se torna transparente para o usuário e o gerenciamento é do sistema operacional. Então essa é a grande vantagem
de eu trabalhar com mapeamento de memória, né? De eu fazer esse sistema de MMU, ok? Bom, então, qual que são as técnicas de memória virtual? Troca de processo e memória virtual. O que é troca de processo? Se eu precisar, né, eu tenho que trocar todo o PCB. Então, eu uso a troca de processo quando eu estou trabalhando com processos e não com threads. E a memória virtual é quando eu estou trabalhando com thread. Partes do meu programa principal podem sair. Tá? Então, hoje os sistemas operacionais trabalham com memória virtual porque eles não trabalham mais com processos, eles trabalham com threads. Mesmo que um processo pai tenha apenas uma thread filha, ele trabalha com a filosofia de thread. Ok? Bom, aí eu já falei isso para vocês, né, que eu tenho essa MMU, que é o fase de endereçamento de memória. Né, o sistema trabalha com a memória virtual. O endereço que é definido para ele virtualmente é definido quando ele é carregado e esse endereço dura enquanto dura o turnaround do processo, ok? E o endereço real dele na memória RAM vai estar variando no decorrer do tempo, porque ele pode sair e voltar em endereço separado, onde o MMU vai sempre pegar o endereço virtual e apontar para o endereço real onde aquele processo entrou agora. Nós também vamos jogar um joguinho, né, um joguinho de trilha, para a gente poder reforçar um pouco o nosso aprendizado. Ok? Muito obrigado.